Fala, galera do Corujão Vascaíno, chegando aqui nesse sábado, aquele nosso vídeo de todas as noites, trazendo as notícias do Vasco da Gama. Estamos chegando aí o horário do jogo, né? Vasco e Atlético Mineiro, às 16 horas, nesse domingo, válido pelo Brasileirão, em São Januário. E o Vasco precisa da vitória, porque está na zona do rebaixamento, e com os resultados desse sábado, principalmente a derrota do time do Vitória para o São Paulo, se o Vasco conseguir ganhar do Galo hoje, nós estamos fora da zona. Então, a vitória é extremamente importante. A gente já havia comentado aqui que o técnico Cuca poderia poupar alguns jogadores, né? Algumas pessoas falaram, o Atlético vai vir com o time reserva, coisa que eu não acredito, mas de fato é que, conforme já saiu na mídia, aí, alguns jogadores não viajaram com o elenco. Caso do Hulk, do Saravia, né? O Renier acabou de ser contratado, não conta muito, né? O Fausto Vera também não. E o Dudu que está suspenso, né? Por conta do rolo lá, do bate-boca que ele teve com a presidente lá do Palmeiras. Então acho que o grande desfalque aí é o Hulk, né? Que é titular absoluto, jogador extremamente perigoso, fazedor de gol, bate falta, bate forte na bola, joga muito por dentro, coisa que nós comentamos até no vídeo de ontem. Então acredito que o jogo do Atlético nesse domingo ele vai se dar muito pelas pontas, né? Não vai ter tanta jogada por dentro, porque quem faz mais a jogada por dentro é o Hulk. Agora eu não acredito que o Cuca vai poupar mais do que esses aí que não viajaram. Eu acho que o resto vai vir com o que ele tem de melhor aí, o goleiro titular, né? Tem lá provavelmente o Rony e o Coelho, um em cada ponta. Não deve ter um centroavante fixo, né? Até porque o Atlético já não joga com centroavante fixo mesmo, né? O Hulk é um cara que ele sai muito, né, da área, né? Ele não fica preso lá dentro. O que vai acontecer é o Gustavo Scarpa trabalhando mais por dentro ali, mas distribuindo as jogadas pelas laterais. É assim que eu imagino. O Vasco já definido, né? A gente comentou no vídeo de ontem que o Diniz, isso eu até coloquei uma postagem no X falando que o Diniz voltaria com o JV e poderia manter o Hugo Moura na zaga, mas não é o que vai acontecer. Ele vai com o João Vitor e Freitas. É a zaga que ele vai. O Hugo Moura voltando para o meio, ali para a posição dele, na cabeça de área. Tietê e Coutinho. E na frente lá, o Nuno, o Ryan e o Verratti. E a surpresa, né, que eu também fiz esse comentário na postagem do X, é que o Diniz estava buscando uma solução para a ausência do Piton, que está suspenso com o terceiro cartão amarelo, que ele não queria entrar com o Vitor Luiz. Para você ver o erro de planejamento do Vasco da Gama, né? O Vitor Luiz teve seu contrato renovado há pouco tempo e praticamente não é utilizado. Quando sai o titular, o técnico não quer pôr o reserva imediato, que é o Vitor Luiz. Eu tinha comentado até da possibilidade dele colocar o Freitas ali na lateral esquerda, que ele já jogou por ali, botar o Hugo Moura na zaga, mas, como nós falamos aí, vai JV e Freitas na zaga, e a solução que ele encontrou, conforme inclusive está na capa do nosso vídeo aí, é o Puma Rodrigues. O Puma vai na lateral esquerda. Olha, rapaz, se me perguntar entre Puma, entre o Vitor Luiz, entre o Riquelme, que não joga há 400 anos, e até o próprio Freitas, eu acho que a melhor solução é o Puma mesmo. Né? Porque a lateral já atuou algumas vezes na lateral esquerda, né? Inclusive no Nacional do Uruguai, teve algumas ocasiões que ele atuou na lateral esquerda. É um jogador que sempre puxa para a perna esquerda para cruzar quando ele está jogando na lateral direita, então acho que é uma boa solução. Né? Parece que vive um momento um pouco melhor, né? No jogo contra o Mirassol fez uma boa partida. Né? No último jogo, o Diniz colocou ele como ponta direita, não teve muito tempo para atuar. Então, dentro das soluções que a gente tinha no elenco, eu acho que é a melhor solução, sabendo que quem vai cair por ali é o Rony, né? Então ele vai ter que ter muito cuidado com aquela
ala direita, ala direita do Atlético, ala esquerda nossa, porque o Hulk vai acabar caindo por ali. O time, então, que vai em campo neste domingo é o Léo Jardim, Paulo Henrique, João Vitor Freitas e o Puma, Hugo, Tietê e Coutinho. Ryan, Verrete, faltou o Nuno ali, tem 2 Coutinho, né? Vou arrumar aqui. Mas faltou o Nuno, né, nessa escalação aí. E aí o Jair volta para a reserva, o David também fica como opção na reserva. Aí, ó, agora tá certo. Jardim, PH, JV, Freitas, Puma, Hugo, Tietê, Coutinho, Ryan, Nuno e Verrete. Torcendo pro Verrete ter uma atuação melhor. Né? Tá precisando ter uma atuação melhor. Não saiu ainda nenhuma informação sobre ingressos vendidos, mas eu acredito que se não tiver esgotado, vai ter bastante gente, até por conta da vitória que a gente teve contra o CSA, que deu uma motivada na galera aí. E a gente precisa realmente de casa cheia amanhã para incentivar essa rapaziada a buscar a vitória e sair dessa incômodo Z4. Falando de negociações, né, o Andrés Gomes não tem data para chegar no Brasil. Previsão que ele chegasse ontem, não chegou. Ele está na Colômbia resolvendo problemas particulares e não tem data para chegar no Brasil. Agora seria bom que chegasse logo, né? Porque até se ambientar, né, tem que fazer os exames médicos, né, tem que toda aquela burocracia, aparecer no BID. Então, o quanto antes o Andrés Gomes pintar por aí, melhor. E a notícia da vez, que eu coloquei inclusive lá no X, pouco mais cedo, se você não segue a gente, @Corujão Vascaíno, diz respeito ao Carlos Cuesta, zagueiro também colombiano de 26 anos, titular da seleção colombiana, que está no Galatasaray da Turquia. A informação que eu coloquei é que existe um acordo verbal entre o Vasco e o jogador. E que também já está muito bem alinhavado com o Galatasaray a questão do empréstimo com compra obrigatória. Exatamente como foi feito com o Andrés Gomes. Né? Empréstimo até a Copa do Mundo de 2026, até junho do ano que vem, valores girando em torno de 800 mil a 1 milhão de euros, valor pago pelo empréstimo, e depois o Vasco teria uma opção de compra obrigatória sem metas. Não há metas a serem cumpridas. É valor fixo de 6 milhões de euros, chegando num total da transação aí de 7 milhões de euros por 70% do passe do atleta. O Vasco não está comprando os 100%, sim 70%, os outros 30% continua com o Galatasaray. O que está pegando, por enquanto, é a forma de pagamento desses 6 milhões de euros. O Vasco tinha solicitado o pagamento em 6 parcelas, a partir de julho, né, do ano que vem, e o Galatasaray quer encurtar esse parcelamento, informação que me chegou, que aceita no máximo 3 parcelas. Então isso é que está pegando ainda. O jogador que tem sondagem de outros clubes da Europa, mas parece que a preferência dele é vir para o futebol brasileiro, sabendo que vai ter muita chance de ser titular aqui no Vasco, chega com status de titular, ele pensando em se manter em atividade por conta das convocações, visando a Copa do Mundo, e lá no Galatasaray ele não está tendo chance. Inclusive, jornalistas que cobrem o clube turco já deram a informação que ele será negociado. Já deram a informação que ele sairá do time. Inclusive, o Galatasaray jogou hoje e ele não foi relacionado. Né? Não estava entre os jogadores que foram para o jogo. Então, meus amigos, é um reforço. Apesar de ser um jogador baixo, tem 1,79 m, né? Para zagueiro, a gente sabe que é baixo, né? Mas tem uma boa impulsão, tem uma excelente técnica e é muito aguerrido. Então, gente, eu acho que é o que a gente precisa. A gente precisa de um zagueiro que dê certo, um zagueiro que arrume essa defesa do Vasco. A grande questão é essa. Né? Eu acho que se chega um cara ali que arruma a defesa, o outro companheiro, mesmo não sendo da mesma qualidade,
né, acaba jogando bem. A gente já teve inúmeros exemplos, né, de jogadores assim, né, que não o companheiro de zaga não era tão, né, tão bom assim, mas mesmo assim conseguiu potencializar o outro. Em questão de estatura, a gente já teve o Mauro Galvão na zaga que não era alto, né, não era alto porra, era um baita de um zagueiro, né, para os mais antigos aí, né, a gente sabe, porra, o que foi o Mauro Galvão jogando bola, né? O Mauro Galvão tinha 1,80 m, ou seja, 1 centímetro a mais do que o Carlos Cuesta. Saiu informação também sobre o francês, lá o Icoé, né? Realmente o Vasco buscou informações, mas é muito difícil a chegada desse jogador, né? Um jogador muito valorizado na Europa, né? E o Vasco não vai gastar com ele. Está se falando aí desse atacante do Paysandu, esse que teve no Flamengo, né? Como é que é o nome dele mesmo? É o Pedro Rocha, né? Cara, não há nenhum tipo de negociação entre o Vasco e o Pedro Rocha. Inclusive, né, o diretor lá do Paysandu, que é o ex-mulambo, o Marcos Braz, deu uma entrevista dizendo que não negocia o Pedro Rocha com o Vasco nesse momento. Né? Não é um jogador que está no radar do Vasco. Não é um jogador que interessa no Vasco nesse momento. Né? A prioridade do Vasco agora é um zagueiro. Chegando um zagueiro, eu sou capaz de dizer a vocês que dificilmente vai vir mais algum jogador, a não ser que seja uma grande oportunidade de mercado aí, seja para qualquer posição. Né? Nós já trouxemos o Barros de volta aí, que parece que não vai ser relacionado para o jogo contra o Atlético, né? Vai treinar mais um pouquinho aí. Né? Há uma possibilidade do Matheus Ferreira, que está emprestado ao São Paulo, também voltar. É outro volante, terceiro homem de meio campo. E a ideia do Diniz, de repente, aproveitar mais garotos da base aí. Então, para o Vasco trazer outros reforços, meus amigos, somente uma grande oportunidade de mercado aí, depois do zagueiro. Quero já deixar um convite aqui para vocês, para a nossa live do Corujão, nesse domingo às 22 horas, nossa live tradicional, fazendo uma espécie de pós-jogo, né? Torcendo muito por uma vitória do Vasco contra o Atlético Mineiro. Então eu vou estar lá a partir das 22 horas ao vivo, eu e minha bancada, debatendo tudo que aconteceu nesse jogo, e eu conto com a presença de vocês. Né? Peço que você deixe seu like aí se você gostou desse vídeo, né? Compartilhe, se inscreva no Corujão, né? Para você poder comentar, né? Participar conosco, vire membro, né? Para você estar qualquer hora aqui na bancada comigo, né? Comentando, desabafando, falando sobre o Vasco. Vai entrar também lá no nosso grupo do WhatsApp. Segue a gente no Instagram, Corujão Vascaíno, e no X, @Corujão Vascaíno. Um abraço, gente. Até amanhã e bom jogo para todos nós.